Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dani e hoje eu vou resolver a questão 9 que está na apostila 3 de vocês, página 133, tá? O capítulo de cônicas. Bom, o enunciado diz: considere uma parábola cujo foco é 4 e 4 e cuja reta diretriz é x igual a menos 3. E aí determine a equação da parábola e o vértice. Então, coloquei as informações importantes aqui, certo? E com isso eu fiz um esboço do que está acontecendo mais ou menos. Então, se a gente tem a diretriz como um x igual a menos 3, essa reta vai ficar em pé, o que vai garantir para a gente que a parábola não é nem concavidade para cima ou para baixo, como a gente está acostumado, mas vai ser uma concavidade aqui para a direita, já que o foco também é 4, 4, certo? Porque a ideia da parábola é que ela é todos os pontos que vai ter a mesma distância entre o foco e essa diretriz, né? Então, se eu pego um ponto aqui, a distância daqui para cá é a mesma, daqui para cá é a mesma. E o mais importante deles, que é o que ajuda na maior parte dos exercícios, é exatamente o vértice, porque ele vai estar bem no meinho do caminho aqui, certo? Quando a gente pega do foco até a diretriz no menor caminho possível, né, formando um ângulo de 90 graus aqui, a gente vai ter o vértice no meio do caminho. Por isso que eu já coloquei aqui, né, como essa distância é igual a essa daqui, com os risquinhos, e essa distância é tão importante que a gente tem um nome para ela, a gente chama de P, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai descobrir o vértice, porque eu acho que isso é mais simples de calcular. A coisa importante que a gente vai ter é que, independente se ela é em pé ou deitada, a gente vai sempre ter bem alinhado o foco, né, no momento que pegar essa menor distância possível entre o foco e a diretriz, o vértice vai estar lá e nisso ele vai ter sempre a mesma coordenada, nesse caso y, e se a parábola for em pé, né, tanto concavidade para qualquer um dos lados, ele vai ter o mesmo x. Então, a gente já sabe que o y do vértice é igual ao y do foco, que vai ser 4. Além disso, como a gente sabe que o x do vértice vai estar exatamente entre esses dois, então a gente vai pegar e fazer uma média simples, direta. Então, a média, menos 3 com 4, certo? As coordenadas aqui dos x, dividido por 2 vai dar meio. Então, o vértice é meio e 4. Tudo bem? Nisso, agora para o item A, que ele quer a equação da parábola, a gente vai usar a forma canônica. Qual é a forma canônica? Ele vai depender do A, né, que esse aqui é o A que a gente está acostumado, só que no formato que depende de P, em função de P, então fica o 1 sobre 2P. E aí a gente coloca, na forma canônica, a gente sempre tem o vértice aparecendo. E aqui um detalhe importante, como essa parábola ela é com o foco com a concavidade para a direita, o A é positivo. E, de novo, por ser uma parábola deitada, digamos assim, quem está ao quadrado é o y e não o x, tudo bem? Então, esse é o único cuidado que a gente tem que tomar aqui, né? Porque parábolas deitadas têm a equação um pouco diferente, então tomar cuidado na hora de fazer a substituição. Mas a única coisa que a gente ainda não tem, né, já que a gente já sabe esses dois, é só calcular o P, mas o P é facinho, ele vai ser o módulo, né, da subtração entre as medidas aqui. Então, a gente está pegando do menos 3 para o 4, a gente tem o 7, certo? Que daria no mesmo se a gente fizesse 4 menos menos 3, mas, né, tanto faz. Então, a gente só substitui os valores aqui. O meio no lugar do x do vértice, o 4 no lugar do y do vértice e o 7 no lugar do p. Pode deixar desse jeito, não tem problema, mas a apostila faz todos os distributivos e tal, e a equação final fica essa daqui. X é igual a 1 quarto de y quadrado, menos 4 sétimos de y, mais 27 14avos. Tudo bem? Então, a ideia é a gente fazer um esboço para pelo menos saber para onde está virada a parábola, como é que ela é. Nisso, sabendo que a diretriz estava para cá e o foco aqui na direita, então ela é uma parábola deitada com a concavidade para a direita. E aí, com essa informação, que já é interessante, para achar o vértice, a gente sabe que por ela estar deitada, esse
caminho, digamos assim, entre o foco e a diretriz, ele vai ser uma reta horizontal. Então, como o vértice está obrigatoriamente ali no meio, a gente já consegue pegar o y do vértice e fazer a média entre foco e a diretriz para achar o x do vértice. Com isso, a gente consegue pegar tanto o p para substituir na equação da parábola, que é normalmente o que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então, gente, o exercício é esse. Ele é um exercício bem diferente, né? Porque não é uma coisa que cai muito. Raramente eles pedem coisas com diretriz, de matriz, de parábola e tal. E mais raramente ainda as parábolas são deitadas, mas, né, se vocês estiverem prontos para coisas desse tipo, vocês estão prontos para qualquer coisa. É isso. Eu espero que tenha ficado claro. Até os próximos.